Agora eu já estou aqui com a doutora Tatiana Molinas, a gente vai falar sobre artrite reumática. E a gente buscou a doutora Tatiana porque, na verdade, ela é mestre em reumatologia pela Unifesp, ela é médica do Hospital Santa Cruz e é uma pessoa que sabe do que a gente está querendo ouvir um pouco agora, que é a artrite reumatoide. Isso. Então, a artrite reumatoide é uma afecção comum, mais nas articulações, mas pode atingir alguns órgãos mesmo. Agora, a gente viu que tem vários tipos também, né? Vários tipos. Assim, as doenças reumáticas são complexas. Artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, osteoporose, artrose, tudo isso faz parte das doenças reumatológicas, que são mais comuns em mulheres. Ontem a Adriana foi até as ruas e ela fez uma pesquisinha rápida com o pessoal. Vamos conferir esse vídeo? A artrite é a inflamação das articulações. Existem mais de 100 subdivisões de artrites, mas as 6 principais causas delas são distúrbios autoimunes, trauma físico, lesão, fungos, bactérias e vírus. Vamos perguntar para o pessoal se eles sabem o que é artrite? A artrite é uma inflamação na junta do osso, vamos dizer, do ombro. Eu já tive artrite. É o problema nos ossos, nas juntas. Eu tenho artrite. A artrite é problema dos ossos, né? Problema muito sério dos ossos, que ataca bem as pessoas de mais idade, né? Fico feliz e satisfeito que as pessoas de idade têm hoje condições de se tratar, né? Não tenho artrite, nunca tive, graças a Deus. É um problema ósseo, né? Na estrutura óssea. Não é isso? Não tenho artrite. Espero que não venha a ter. De acordo com as pesquisas, as mulheres são 2 vezes mais afetadas pela artrite reumatoide do que os homens. Doutora, por que isso acontece? Tem resposta? Tem, Cláudia. Então, ela acontece mais nas mulheres pela flutuação hormonal. Então, a artrite reumatoide gosta de pegar a mulher na idade onde você tem mais estrogênio, vamos dizer assim. Alguns estudos já estão associando o papel do estrogênio no aparecimento da doença. Então, entre 30 e 50 anos de idade. Entre 30 e 50 anos de idade. É a maior incidência da artrite reumatoide. Tá. Pode vir antes em crianças também. Então, é possível a gente prevenir essa artrite nessa época de 35 a 50 anos? Sim. Cláudia, a melhor prevenção é mesmo saber se você tem algum fator de risco, uma mãe já com artrite reumatoide, você tem uma porcentagem, 30% de chance a mais de ter essa doença. Então, saber a prevenção é o principal, é o diagnóstico antes do tempo, que é uma doença autoimune, então é desencadeada pelo seu próprio organismo. Assim, prevenir para sarar totalmente, não vai ter a cura. Mas qual que é a prevenção? O diagnóstico, prevenção, assim, tem alguns estudos que falam que quando a pessoa usa muito, toma muito café, né, dieta, então rica em café, está associada a uma artrite reumatoide, com fatores né, reumatoides positivos em altos títulos no sangue. O tabagismo está associado em pacientes com artrite reumatoide. Então, acho que o tipo de prevenção seria a dieta sem tentar evitar o consumo excessivo do café, o tabaco. Seria isso. A atividade física regular é importante, de uma forma geral, para as outras doenças reumáticas. E o diagnóstico precoce. Se já tiver algum fator de risco, genético principalmente, você procurar um reumatologista, quanto antes diagnosticar é melhor. Porque a gente vem em tratamento. Quanto antes, melhor também, para não deixar evoluir para as deformidades crônicas, que é aquela mão danificada, o pé também. Quais são os primeiros sintomas? A pessoa começa a perceber que ela pode estar com artrite como? Dores articulares mesmo, assim, o principal sintoma, às vezes é inespecífico, uma fadiga, um cansaço, uma perda de peso inexplicado, sem outra causa. E que tipo de exame ela faz para saber se é artrite? Sangue. Principalmente, vai no reumato, ele vai fazer o diagnóstico clínico, ver a sua articulação, se ela está inflamada, se ela está inchada, se ela está dolorida, né, realmente, se ela tem uma artrite, né, que tem a flogose, a inflamação articular, que é as juntas inchadas e demasiadas, e aí ele pede os exames para aquilo ali, que é o fator reumatoide, são exames de sangue, alguns outros também. E ela se manifesta basicamente... Mãos, pequenas articulações, mãos, punhos e pés. É sempre aí. O início geralmente é assim, geralmente simetricamente, 2 lados. Tá, e ela evolui para que ponto se a pessoa não trata? Deformidades mesmo irreversíveis. A gente não acha isso mais, porque nos últimos 10 anos a artrite foi muito bem estudada e remédios muito agressivos entraram no mercado para combater aquela deformidade, né, da invalidez, daquela senhorinha que está em casa toda deformada. Hoje a gente não vê mais. Se vê, são doenças que foram diagnosticadas
muito antigamente não tinha muito o que fazer. Hoje já não. Tem remédios biológicos fortes que você pode entrar para prevenir, no caso de uma artrite reumatoide muito grave, que não responda aos tratamentos convencionais. Então, por exemplo, a pessoa começou a sentir as dores, está se sentindo mal, vai no médico, está com artrite. Ela vai começar a fazer uso do medicamento. Esses sintomas desaparecem? Ela começa a ter uma qualidade de vida melhor? Isso, exatamente. Diminui dor, melhora a capacidade funcional, então ela começa, aquela junta que está está endurecida, vamos dizer, inflamada, ela desenrijece, não tem mais aquela rigidez e, teoricamente, consequentemente, melhora a qualidade de vida, né? Porque ela começa com essas atividades habituais, que ela acaba perdendo no início da artrite, mas depois ela recupera, né? Não só com remédio, mas com fisioterapia, terapia ocupacional. É uma gama de nutrição, é uma equipe multidisciplinar que cuida desse paciente. Mas, apesar disso, a vida continua. A vida não continua. É uma doença que a pessoa precisa dar uma parada só para... No início, sim, né? No início do diagnóstico, aquela poliinflamações em várias articulações, sim. Depois, não. Depois ela consegue voltar para o trabalho e tudo. Tá. Apesar de ter uma maior incidência entre 35 e 50 anos, pode acontecer uma artrite reumatoide antes dos 35? Pode, chamada artrite reumatoide juvenil, da infância mesmo, né? Entre 7 e 8 anos de idade, a criança já pode se manifestar essa doença. E aí ela manifesta o quê? O que ela vai falar para os pais? Dores e inchaço. Mas, além das dores, o inchaço articular é muito grande, né? A inflamação na articulação. O que a gente tem que ver na criança mesmo é que se inflama muito, se tem muita artrite ali, tem muita erosão naquela articulação e ela acaba não crescendo. Evolui para um fechamento precoce, que a gente diz das epífises, né? Pela inflamação articular toda que ela sofre. E ela acaba sendo uma criança assim, com dificuldade de crescimento, né? De baixa estatura e com deformidades. Hoje é o que eu falei, mas não. Mas antigamente a gente encontra ainda crianças sequeladas da artrite reumatoide juvenil. Mas aí, se é em criança, hoje em dia, faz o tratamento... Também, a mesma coisa do adulto. Ter uma vida normal. Normal, crescer. E fica livre dessa artrite, ou ela vai conviver para sempre com a artrite? Ela vai conviver e com medicamentos. Tá. Mas vai ter uma vida normal. A vida toda tomando medicamento. Esse medicamento é importante falar que a gente reajusta. Aumenta a dose, abaixa, às vezes com a dose mínima. Enfim. Apesar das mulheres terem mais artrite reumatoide do que os homens também têm. Também têm. O tratamento é o mesmo? É o mesmo. Às vezes, quando ocorre nos homens, a manifestação da doença geralmente é um pouco mais grave. Né? Além de pegar as articulações, pode fazer uma fibrose pulmonar, pegar pulmão, às vezes olho. Então, cursa com o curso da doença, a evolução da doença é um pouquinho pior do que na mulher. Então, o homem tem que ficar atento e fazer exames preventivos, porque entendemos também que quanto antes começar o tratamento, melhor né? Esse é o tratamento, eu acho. Assim, o prognóstico bom ou ruim da doença vai ser isso. O diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Agora, o que eu fico imaginando é que chega uma determinada idade, e eu já tô com os meus 41, que a gente começa a sentir uma dorzinha aqui, outra ali, né? E aí vai passando, eu sei que a dor vai aumentando, que aí vem a tal da fase do condor, porque dói tudo. Como é que pode se imaginar que pode ser uma artrite? Assim, a ponto de procurar um reumatologista. Certo. A artrite reumatoide, na fase inicial, ela é muito inespecífica mesmo. Essa dor aqui e dor ali. A artrite reumatoide, quando ela se instala, ela é visível mesmo, a junta deforma, entre aspas, o osso cresce, não é o osso que cresce, é a membrana sinovial, então a junta fica estufada, bem demasiada, ela tem uma resposta imune muito grande naquela articulação. Agora, as dores dos 40, 50 anos, tem outras causas, como a própria degeneração da cartilagem mesmo, que são as artroses, né? Mas aí começou com a dorzinha aqui, outra ali, eu acho que então, de repente, é bom até procurar um reumatologista já para excluir essa doença, a mais grave, e ficar só com a artrose, que é mais, vamos dizer assim, né, tranquilo de tratar e Perfeito. evoluir. E, ó, gente, praticar exercícios físicos. Você viu que a primeira coisa que ela falou foi a dieta, né? O excesso de café, que pode ser um agravante. A gente realmente tem que cuidar dessa máquina aqui para poder viver bem, viver bastante tempo e viver feliz, não é verdade? Verdade. Doutora Tatiana, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Foi muito claro o nosso papo aqui. Eu acho que ajudou as pessoas que estão em casa, Que viu? bom, Muito Cláudia, obrigada. eu que agradeço. Agora, mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para ela no tatiana.hasegawa@cqv.net.br. Tá aí no vídeo. Ou então no 5080-2002, que é o Hospital Santa Cruz. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer. Até a próxima, viu?